Fala, turma! Está no ar mais um Resenha de Saúde, o nosso terceiro episódio do seu podcast da saúde. E hoje mais um podcast super especial, com convidados especiais, colegas e amigos de profissão, biomédicos. Hoje eu estou aqui com o João e Afonso. Meninos, muito obrigado por terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos aqui ao Estúdio Rocon, o nosso hub. Estúdio Rocon, que é o canal que a gente vai disponibilizar toda quarta-feira o programa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Primeiros mais novos. Obrigado, Renato, mais uma vez agora publicamente. Parabenizar pelo projeto, estrutura aqui do Estúdio Rocon. Realmente um projeto muito bonito. Eu fico lisonjeado em ser convidado por você e estar participando do terceiro episódio. E vai ser incrível, sem sombra de dúvida. É isso aí. Como a gente já falou mais cedo, falei com você, muito bom ter falado com o Caio também. É um projeto maravilhoso aqui para a cidade, que a gente não tinha nada do tipo. Verdade. E é fantástico. A gente vai trazendo professores, trazendo colegas, e isso é bom para quem está entrando na área, para pacientes que têm interesse em fazer procedimentos estéticos e têm algumas dúvidas. E eu acho que podcast hoje é o que está no auge, desbancando muita coisa de televisão mesmo. E eu tiro por mim, que eu só viajo hoje escutando podcast. Baixa ali no Spotify, um podcastzinho, vou escutando, e a gente vai agregando muito conhecimento com isso. E é importante o João falar que, apesar de a gente ter voltado esses 3 primeiros programas para a parte de saúde estética, não é um programa voltado 100% exclusivamente para estética avançada, né? A gente vai ter aqui profissionais de dentro da saúde, profissionais direto ou indiretamente ligados à saúde, que não necessariamente trabalham com estética, né? Então a gente vai ter fisioterapeuta, a gente vai ter médico, a gente vai ter odontólogo, farmacêutico, empresários da área da saúde, né? Para falar de temas diversos da saúde. Inclusive, se você tem algum profissional que você admira, né? Coloca aqui nos comentários ou vai lá no Instagram do Resenha de Saúde ou no meu Instagram também e sugere que a gente vai tentar trazer esse profissional de saúde para aqui, tá bom? Deixa eu aqui apresentar os meninos. O Dr. João Paulo, que é formado em biomedicina em 2014, pós-graduado em biomedicina estética em 2016, pós-graduado em acupuntura em 2020. Hoje é responsável técnico, sócio e diretor do laboratório Mais Vida, né? E atua em clínicas de estética aqui no nosso Recôncavo Baiano. Ele que atende em Valença, Santo Antônio, Motuípe, Tancredo, Camamu e Tuberá. Camamu e Tuberá. Pega o Guanabara e vem. Fazendo linha. Né? Seja bem-vindo novamente, João. Valeu. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que será um programa muito bom com você aqui. Com certeza. Formado pela Unifax em 2017, pós-graduado em saúde estética pela Nepulga, da doutora Ana Carolina Pulga, em 2018. Habilitado em análises clínicas, onde atuou 4 anos, né, em Santo Antônio e Salvador. E hoje é sócio-diretor e atende também na Shop Clean, clínica e centro de estética de pós-graduação e cursos livres, além de atender em Santo Antônio, Valença e Boipeba e Morro de São Paulo. Boipeba e Morro de São Paulo. Afonso, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como você mesmo falou, tenho certeza que hoje será mais um belo programa, mais um belo bate-papo aqui com essas feras. E hoje a gente trouxe, na semana passada a gente falou sobre estética feminina. Foi um programa muito bom, por sinal, para quem não acompanhou ainda, procura aí o programa número 2, que foi sobre autoimagem, autoestima, empoderamento, administração, tudo que envolve mulher está nesse programa. Foi um programa que eu fiquei aqui mais quieto, né? Gilmar estava até brincando aqui, que eu converso, nesse programa eu acabei ficando muito mais quieto e aprendi bastante. Então não foi só um programa voltado para as mulheres, e sim um programa geral. Inclusive eu digo para os meninos que já assistiram o programa aqui, digo para os amigos homens, assistam o programa, que é uma aula sobre mulher, E hoje a gente vai falar sobre estética com H. Procedimentos estéticos também são para homens, não é?
A gente vem hoje bater esse papo aqui para quebrar alguns paradigmas, né, sobre os procedimentos estéticos que os homens realizam. E para iniciar esse bate-papo, eu queria saber dos meninos, né? Eu sempre costumo dizer que eu tenho 13 anos de formação dentro da biomedicina. Eu só depois de 6 anos de formado, trabalhei com análises clínicas, trabalhei com saúde pública, trabalhei com citopatologia, só depois de 6 anos, mesmo a estética já tendo iniciado um pouquinho antes, que eu vim entrar na estética e tive certa resistência de entrar na estética, né? Até descobrir que a estética também é saúde, que a estética também é baseada em evidência, que a estética é muito importante, principalmente para a autoestima das pessoas. E quando eu entrei na estética, tive essa resistência, também percebi uma resistência ali ao redor das pessoas por ser homem. Ainda é um mercado dominado por homens. Quando a gente vai num congresso, na pós-graduação que a gente dá aula lá do Instituto, 90% são mulheres. Mas o que vocês acham que vem acontecendo, né? Vem mudando um pouquinho? Quer dizer, primeiro conte a história de vocês, né? Como é que vocês foram parar na estética? Já formei e fui parar na estética ou não? Entrei na biomedicina para poder trabalhar com análises clínicas, entrei na biomedicina para trabalhar com docência, ou já entrou na biomedicina voltado para a estética? O Ricardo, por exemplo, o Ricardo formou um pouquinho depois do que a gente, eu acho que pegou mais ou menos a fase de Afonso. Quando ele entrou na faculdade, no momento da faculdade ali dele, de 2016 para 2017, quando ele estava formando, começou essa transição, esse boom da estética, né? No que começou esse boom da estética, ele pegou já dentro da faculdade essa transição. Eu formei lá em 2010 ninguém nem falava de estética, era mesmo voltado para análises clínicas. Na minha época eu peguei o boom da bioimagem, inclusive cheguei a sair da Escola Baiana de Medicina com habilitação em imagem também, e Ricardo pegou essa parte, né? Estagiou ali ainda no período da faculdade, e quando saiu, já saiu com habilitação de estética. E como é que foi essa jornada de vocês aí? Irmão, eu formei em 2014 e na época que eu formei era só análises clínicas. Depois começou a saía com 2 habilitações, mas na minha época foi só análises clínicas. E aí durante a graduação, quando a gente vai nesses congressos e vai vendo sobre todas as áreas que abrange a biomedicina, aí eu me interessei muito por perfusão extracorpórea e por estética. Inclusive foi no mesmo congresso que eu fui que eu vi essas 2 palestras e foram as 2 áreas que completamente diferentes. João, explica para o pessoal, porque assim, a gente tem um público voltado para o público técnico, mas Sim. tem gente que não sabe. O que era perfusão? Perfusão extracorpórea é aquele profissional que fica responsável pelo controle do sangue enquanto está fazendo aquela cirurgia cardíaca no coração. É desviado o sangue, então é feito o controle do oxigenação, pH, temperatura. Então, o biomédico ele também é responsável, uma das habilitações da biomedicina é a perfusão. E eu me interessei bastante por essa, e a estética também por conhecer no congresso. Aí quando formei, em 2014, tentei fazer a pós em perfusão, que tinha uma pós-graduação em Goiânia na época. Cheguei a me inscrever, aí eu esperei acho quase 1 ano, aí não formou turma, e foi quando estava iniciando o Nepuga lá em Salvador. Aí eu acabei fazendo a estética, como era uma da... Fiz Nepuga também. Foi a primeira turma lá de Salvador. E aí fiz comecei a pós e não sei como é que foi vocês, mas o meu primeiro dia de aula lá, cheguei sem saber nada. O pessoal falando de radiofrequência, de lipocavitação, não sabia nada daquilo ali. Caí completamente de paraquedas. Mas a gente vai tendo as aulas, vai se identificando mais por alguns segmentos da Você área. não teve contato antes, né? Não tive nada, não tive nenhuma disciplina de estética durante a graduação. O que eu tive fora análises clínicas na graduação foi a acupuntura, que era uma disciplina optativa, e aí que depois eu acabei fazendo a pós também, mas em relação à estética não tinha tido nada. A biomedicina, ela dá essa opção, né? São 32 áreas, né? E algumas faculdades acabam disponibilizando mais de uma habilitação, né? O biomédico ele precisa ali de uma carga horária de estágio específica, 500 horas de estágio específica, para conseguir a sua habilitação junto ao conselho. E alguma parte teórica também. Não, de estágio, voltado de estágio. Sim. E aí você, geralmente, quase que 100% das faculdades formam o aluno já na sua grade curricular como analista clínico, como patologista clínico.
que é aquele biomédico que trabalha no laboratório de análises clínicas, que quando eu formei o pessoal dizia assim, formou é médico de xixi e cocô. Né? Pô, dizia assim, médico de xixi e cocô, que é o médico, o profissional que trabalha com análises clínicas. E algumas faculdades acabam disponibilizando uma outra habilitação. Né? Lá na Baiana, por exemplo, a gente tinha citopatologia, bioimagem, eu acabei fazendo a bioimagem. Só que o que você está falando justamente é o que aconteceu com quase todo mundo. Acho que Afonso, não sei se chegou a pegar. Enquanto eu estive como coordenador de curso da faculdade daqui de Valência, da biomedicina, eu passei por isso para poder modificar a grade curricular do curso, para poder colocar matérias como radiofrequência, como carboxiterapia, como procedimentos estéticos minimamente invasivos. Ambientando nesse novo justamente, para poder acompanhar essa transição mercadológica que vinha acontecendo dentro da saúde, eu não vou dizer dentro da biomedicina. A biomedicina foi, sim, a primeira profissão a quebrar esse monopólio médico, a quebrar essa reserva de mercado, obviamente, mas, e trouxe outras profissões, a farmácia, a enfermagem, né? Acabou tirando do anonimato a ROF, né? Que é a harmonização orofacial, que é uma especialidade específica da odontologia. O biomédico não faz ROF, a enfermagem não faz ROF, porque ROF remete dentro da boca, e dentro da boca só é o dentista. A gente faz harmonização facial, a gente não faz harmonização orofacial. Então, que fique bem claro em relação a isso. Trouxe do anonimato essa especialização da odontologia, porque como existe dois conselhos muito grandes, que era o de medicina e odontologia, há um corporativismo muito grande, eles se respeitam muito, então a odontologia ficava um pouquinho mais quieta. Quando a biomedicina veio trazendo e quebrando essa reserva de mercado, obviamente outras profissões vieram junto, né, num gargalo ali do funil. Aproveitaram. E aí eu terminei a pós, só que eu sempre gostei muito de análises clínicas. Eu não estava fazendo estética para deixar de trabalhar com análises clínicas. Então, terminei a pós, comecei a trabalhar com análises clínicas, aí depois saí, que eu coordenava um laboratório, logo quando formei. Aí saí, montei um laboratório com um sócio aqui em Valença, e aí fui seguindo nesses dois meios, tentando me dividir nessas duas, dando atenção para essas duas áreas. Análises clínicas, laboratório, e com a estética. E aí, no meio disso, foi entrando docência também, e aí a gente vai tentando juntar tudo. Mas hoje tô bem meio a meio com análises clínicas, a sinceramente não sei como é que ele consegue estar com análises clínicas Às ainda. vezes eu também não sei como é que consigo, porque é uma loucura. Você falou 15 cidades aí que ele viaja. É uma loucura. Acho que os laboratórios têm uma sede em cada cidade. Aí quando chega tem que dar uma passadinha lá para ver como é que tá as coisas. E a parte da docência, porque a docência, como eu dou mais, vai ser cursos livres ou pós-graduação, é final de semana, então aí já fica mais tranquilo. E aí durante a semana que fica esse carregado entre laboratório e estética. Só um adendo aqui, na apresentação, o diretor me permita, eu esqueci de avisar, os meninos são professores também, né? Inclusive professores da pós-graduação do nosso instituto. Né? Doutor Afonso. Vamos nessa? Vai demorar um pouquinho aí. Né? Doutor Afonso, baterista. Se nada der certo. Eu sou um pouco mais novo, né, que vocês. Um pouco mais novo. Terça-feira é meu aniversário. Terça-feira de carnaval é meu aniversário. 40 anos. Estarei completando 25 anos, né? Coincidentemente, 25 anos, né? De profissão. Fundou a profissão da biomedicina aqui também. Cara, eu tive o contato já ainda na faculdade, né? Eu fiz Unifax, Universidade de Salvador, e eu fui da primeira turma lá. Então, com isso, eu tive um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, a gente não formava com 2 habilitações. Na verdade, somente com uma, que é análises clínicas. Eles só forneciam estágio, enquanto a conseguir habilitação com carga horária somente para análises clínicas, a menos que eu corresse atrás de um estágio com estética para fazer essa habilitação e aí poder sair com habilitação em estética também. O que na época era muito complicado. Ainda existia um tabu muito grande e eu vou chegar nisso. Então, ainda enquanto a graduação, ali mais ou menos no quarto, quinto semestre, eu fiz um projeto de extensão da universidade, que era um projeto de estética, de uma professora de estética. Eu já tive, eu vi que você citou que não teve aula de estética, eu tive a matéria mesmo, era uma matéria de um semestre só, de uma carga horária bem pequena, mas eu tive esse contato e dentro dessa matéria teve o projeto de extensão no Vale das Pedrinhas, em Salvador, ali do lado da Ceazinha.
Mercado Rio Vermelho. E aí atendia pessoas carentes ali da região. Fazia Striort bastante, que é um procedimento para estria, né? Um equipamentozinho. Bastante microvasos, alguns procedimentos bem básicos assim, que tinha uma demanda muito grande por ser um bairro mais popular. E aquilo ali me trouxe o estalo. Eu já estagiava em um laboratório particular em Salvador, e aquilo me despertou um estalo para estética. Acabou o projeto de extensão, continuei na minha análises clínicas, 2 anos, depois 1 ano no Roberto Santos, no Hospital Público de Salvador, né, que é o maior do Norte-Nordeste. Aí formei com uma experiência muito legal em análises clínicas. E aí, assim que eu formei, eu continuei trabalhando ainda em Salvador com análises clínicas. E eu tinha uma folga durante a semana, que era sempre às quartas-feiras. E nessa quarta-feira eu sublocava uma sala ali próximo ao Hospital ao Shopping Salvador, e eu atendia toda quarta ali. Pessoas do próprio laboratório, a galera que trabalhava comigo mesmo, que tinha microvasos. O laboratório trabalha muito sentado, ele liberava exame, então as colegas sempre iam, fazia microvasos comigo, estria, celulite, gordura localizada. E aquilo ali eu fui pegando corpo na estética. E o primeiro ano foi assim, depois eu vi que dava para meter as caras e realmente me dedicar somente à estética e não análises clínicas. Eu tinha um crescimento legal no laboratório, eu comecei com 30 horas, depois fui para 40, 44, e foi aumentando assim também o salário. Então, para a realidade de 22 anos, isso era bem confortável na época. Já deu para fazer uns investimentos pessoais, só que eu queria voltar para Valença. E o cenário de Valença em análise clínica, lembro que eu te mandei diversas mensagens. Se você achar alguma coisa em laboratório, você me fala. Achar alguma coisa em prefeitura, você me fala. Qualquer coisa, você me fala. Porque Renato era muito atuante nessa época, né, em 2017, ali 2018, 2016. E aí a gente não conseguia nada, né? Não consegui nada assim que justificasse a minha vinda para aqui para Valença. Até ter a pandemia, ter os cortes, e aí nesse período de 4 anos, né, 2017 ali a 2020, 2021, 2022 ali, eu fui desligado desse laboratório particular em que eu trabalhava, e eu tive que vir aqui para o interior. E aí eu trabalhei com análise clínica na cidade de Santo Antônio de Jesus também, no laboratório lá, e nesse laboratório é que eu pude atender mais vezes aqui em Valença com estética, e não mais em Salvador. E aí todos os sábados eu atendia e vi que o paralelo entre uma profissão e outra era um abismo gigantesco. E aí eu falei, não dá. Passei 6 meses nesse laboratório, depois eu conversei com a gerência e me desliguei. E aí fiquei somente com a estética, né? Atendendo em algumas cidades, fazendo muito o que você faz hoje, viajando bastante, cada dia estava em uma cidade, até pintar a oportunidade de comprar a Shop Clean, que era a clínica que eu atendia aqui em Valença, e já ter um projeto montado brilhante, que era o que eu sonhava para mim, que era a questão de curso associado a procedimentos estéticos, e a gente tem muito isso no nosso campo, né? Já visto o que Renato vem fazendo hoje em Valença. Então já era uma realidade muito grande, e para continuar no campo de estética você tinha que ter muito curso, muita extensão, e foi isso que aconteceu. Então as coisas foram acontecendo e hoje eu somente atuo com estética, né, na biomedicina, que eu sempre brinco, é uma outra profissão dentro da nossa profissão. Eu não sei como é que você ainda está com análises clínicas pelo trabalho que tem lá. Mas é porque ele ganha dinheiro também com análises clínicas e ele acaba integralizando, não é? Então, e a saúde integral, ela ajuda muito a gente poder trabalhar, não é? No laboratório hoje eu consigo ficar muito mais solto do que eu ficava quando eu comecei coordenando. O serviço hoje é quase todo automatizado. Automatizado. Né? Você consegue acompanhar, não obviamente que você vai ser ausentado da supervisão do seu serviço, mas hoje a gente consegue ver tudo e quando você consegue montar, você monta uma equipe também, você confia na sua equipe, e aí te permite essa flexibilidade, conseguir estar em uma construção, né? Exatamente. Levou um tempo até chegar hoje nessa certa liberdade que eu tenho um pouco hoje do laboratório, mas degrau. Mas vamos lá, então chegamos na estética. E quais foram as dificuldades? Não vou falar em relação ao aprendizado, a capacitação, acho que a gente vai chegar um momento para falar sobre isso, mas assim, em relação aos tabus, né? Inclusive você falou assim, no início eu enfrentei alguns tabus. Quais foram esses tabus? O que que você acha assim, que teve maior dificuldade, maior resistência? A minha época ainda é muitos anos após a época de vocês dois, né? E ainda... O cara tá botando a gente lá. Não, mas é pra criar um paralelo. Hora, né? Tá vendo, cara?
A propósito, é 35 que eu vou fazer. 40 Porque eu anos. vou dizer assim, esse menino é muito precoce, né? Esse cara tem 40 anos. É que, na verdade, é o seguinte, assim que eu vim para aqui, na verdade, eu ainda estava na faculdade ali, fazendo a pós-graduação, e assim que eu terminei a pós-graduação, eu precisava de carga horária para finalizar, né? Como toda pós-graduação. E aí, eu lá era uma terra de ninguém, porque eu não tinha muitos amigos a não ser da faculdade, minha família não é de lá, a família é toda aqui. Então, eu cresci aqui. Então, eu imaginei que aqui eu teria uma possibilidade maior. Existia 2 clínicas aqui de estética, talvez. 2, 3 clínicas. E aí, nas minhas férias, eu via pra cá. E fui lá nessa clínica umas 2 vezes. Conversei com uma profissional, que hoje ela ainda atua aqui na cidade. E ela conversou comigo e ela falou, Afonso, o seguinte... É muito complicado porque você é homem. E o que é que acontece? Eu tô aqui na sala com a porta fechada, eu e a paciente, são 2 mulheres, ela tá de sutiã e calcinha para fazer o procedimento no glúteo dela, e aí tem um rapaz aqui que é um estudante ainda, que não se formou, não é um profissional. Nesse ambiente ela não vai ficar confortável, então é mais complicado para você conseguir qualquer tipo de estágio nessa área. Tanto que eu não consegui estágio. Uma colega minha que tem uma clínica em Camaçari, assim que ela formou, ela fez a clínica, que ela já estagiava na área, então ela conseguiu a conclusão. Ela fez a clínica dela em Camaçari, eu pedi para ela assinar para mim, fui lá 2, 3 vezes, fiz umas vivências com ela, e aí ela me passou muito curso também, eu fiz a parte teórica grande, mas a parte prática, o atender, eu só tive após me formar. Porque justamente dessa dificuldade de adentrar, por ser homem, por entender que aquele ambiente talvez fosse um ambiente muito mais complicado por ser homem. E tinha pouquíssimas referências assim, tão grandes quanto tem hoje, de público masculino, de profissional masculino. E aí eu troquei ainda mensagens com alguns professores da época, alguns profissionais que eram muito atuantes no Instagram, bem menos o número, repito, do que hoje. Hoje tem muito mais profissionais assim, o acesso está muito mais abrangente, né, para as pessoas que estão começando, principalmente homens. E naquela época todos me falavam a mesma coisa, é muito complicado, Afonso, muito complicado. Eu tive essa dificuldade, eu fiz investimentos para mim, eu fui fazendo curso, fui tomando na cara até conseguir entrar realmente na área. E aí depois que você entra, as pessoas mudam completamente. Independe se você é homem, independe se você é mulher, se você é o profissional, se você dá a graduação, se você dá a capacitação, não vai ter diferença nenhuma. Qualquer mulher vai entrar na sua sala, vai fazer o procedimento que tiver que fazer, você pode passar qualquer tipo de orçamento, e contanto que você passe a segurança necessária, independe se é homem, se é mulher. E aí até chegar nesse momento, foi uma dificuldadezinha, que é essa que eu acabei de citar para vocês. Verdade. Também passei por isso. Em relação à parte do estágio, a gente precisa comprovar a carga horária complementar. E eu, na época, eu trabalhava em Camamu ainda, coordenava o laboratório lá. Eu deixei uns currículos aqui, acho que todas as clínicas aqui em Valença. Sempre a mesma, a resposta era sempre a mesma. Aí eu tive que ver uma médica colega minha, que aí ela falou, se você fizer esses cursos aqui, eu assino para você que você atendeu aqui na clínica. Inclusive, hoje, né, falando agora no papel de coordenador de pós-graduação, a grande maioria das pós já consegue chancelar os cursos livres com atendimento a paciente modelo como estágio. Perfeito. Porque, por exemplo, você vai ministrar um curso de injetável, dentro do seu curso tem um hands-on, que é atendimento a paciente modelo. Então, assim, se tem vivência paciente modelo, já conta com uma carga horária de estágio. Então, se tem 10 horas lá especificando no certificado, já conta como estágio. Isso as pós começaram a se fazer por conta da dificuldade. E realmente, hoje está muito mais democrático o serviço da estética, da harmonização, né? Eu costumo dizer que alguns profissionais médicos, e já melhorou bastante, mas antes eles utilizavam uma nomenclatura pejorativa para falar da gente, dos profissionais, chamavam profissionais não médicos, alguns ainda chamam profissionais não médicos. Realizar procedimento com profissional não médico. Então, desde que aí eu trago esse conceito no bom sentido, desde que os profissionais não médicos passaram a realizar esses tipos de procedimentos minimamente invasivos, né, botox, preenchimento, bioestimuladores, os procedimentos passaram a ser mais democráticos, né? Então, várias pessoas passaram a ter mais acesso a esses procedimentos. Eu lembro que eu costumava dizer que botox era coisa de gente da Globo, era coisa de gente rica. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz 6 toxinas botulínicas em pessoas de distintas realidades. Por quê? Por conta do fácil acesso, de a gente
está trazendo, gerando conteúdo, está trazendo essa realidade para mais pessoas. Mas esse público ainda é um público exclusivo feminino? Vocês acham que ainda, por exemplo, Renato, eu atendo 10 pacientes, hoje 9 são mulheres. Ou vocês acham que já vem equilibrando um pouco mais? Né? Não, olha, se eu atendi 10, hoje 3, 4 foram homens. Né? E por conta desse crescimento, né, o que é que vocês acreditam, né? Por que vem crescendo esse cuidado, né? Que os homens vêm se preocupando mais com essa questão do cuidado estético, da saúde estética? Renato, eu acho que... Acho não. Tenho percebido que tem crescido muito a procura por procedimentos estéticos, isso em ambos os sexos. Eu acho que não é nada científico, achismo meu. Não, é prática clínica. Prática clínica. De uns 5, 6 anos para cá, tem tido um boom, uma crescente absurda em procedimentos estéticos. E isso é muito algo que eu pontuo muito para isso, e isso também a gente pode levar para crescente dos homens buscando esses procedimentos, é que a gente tem tido um aumento da expectativa de vida. Se a gente for ver de 50 anos atrás para hoje, aumentou muito isso. Então, os 40 são os novos 30, né? Exatamente. Foi o tema do primeiro episódio. Exatamente. Lá com o Ricardo. Então você tem 30. Entendi. Então, se a gente for observar por essa ótica, nós procuramos um procedimento estético não é para deixar de envelhecer. Até porque a gente só vai deixar de envelhecer depois que morrer. E eu acho que aqui ninguém tá com esse objetivo. Ou a gente procura um procedimento estético para conseguir envelhecer com qualidade, com saúde, com um corpo esteticamente bom. E isso ajuda uma estética não tão boa assim nos padrões de uma sociedade. Isso impacta no autoestima. E você estando com autoestima não tão boa, impacta na sua saúde mental. Então, estética ela acaba sendo não só aquela questão fútil da estética puramente, mas acaba sendo saúde mesmo. E os homens têm adentrado nisso, têm percebido essa questão. E, digamos que tem a expectativa de vida, eu acho que aumentou um pouco mais de 10 anos, nesses 50 anos para cá. Então, 10 anos a mais de vida, sem você cuidar da pele, sem você ter um tratamento de intervenções estéticas, isso vai depletando sua pele muito mais, sua estética vai ficando... porque não é mais estética, e sim saúde. Né? É o conjunto, né? Acabou sendo esse complexo todo. Então, tem crescido sim a quantidade de homens. Na minha prática, na minha realidade, a quantidade de mulheres ainda é maior, ainda tendo mais mulheres, mas se a gente for olhar isso em números relativos, o homem cresceu muito mais. Até porque já é mais cultural da mulher procurar por procedimentos estéticos há muito tempo. Mas, eu digo, desses 5, 6 anos para cá, em números relativos, o homem cresceu muito, tem crescido bastante. Não sei se... Mas talvez seja uma estratégia do público feminino, mas eu tenho percebido, né, na prática clínica que por ter muitas mulheres na nossa agenda, algumas mulheres trazem os seus esposos também. E é claro que tem aquela realidade dos procedimentos que são feitos de forma ali por baixo do pano, para que os esposos ainda não saibam, né, por questão de investimentos. E isso aí é uma realidade muito frequente em consultórios, mas existem as mulheres que fazem os procedimentos e a autoestima fica totalmente diferente, e aí acabam trazendo o esposo também, e aí já melhora o relacionamento dos dois, e vira ali um casal que faz procedimento estético. Não é o homem que bateu na sua porta sozinho porque viu na televisão que homem pode fazer botox, mas é o cara que foi arrastado pelo sucesso do procedimento, pela autoestima da mulher, pelo falar com as amigas, por mudar aquele ambiente de casa, aquele ambiente mais triste talvez, por uma questão de autoestima mesmo dela, de uma questão de evolução, de uma pele melhor, de uma pele mais brilhosa, e ela se sentiu mais segura, e ele viu aquilo ali na esposa, e através de insistências, né, da parte dela, acaba vindo também. E aí você, agora como profissional de saúde, você tem essa abordagem direcionada e acaba ajudando também, né, a essa mulher que já não tem tabus enquanto a isso, e o cara que já quebrou todos os paradigmas e sentou na sua cadeira em frente, aí agora é contigo. É o que você vai falar com ele, é o que você vai prevenir, né, dos pensamentos ali negativos que ele possa ter,
de acordo com os procedimentos. E como é essa abordagem, né? Você falou assim, ó, quando chega ali que o homem tá ali na sua cadeira, é você e o paciente. Sim. Existe uma diferença na abordagem masculina em relação à abordagem feminina? Eu não estou falando especificamente dos procedimentos técnicos que a gente vai chegar lá, Sim. né? De preferência, enfim, de visagismo, enfim. Mas assim, existe uma conduta, um traquejo diferente? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente acaba que quando o paciente chega aqui, a gente pergunta o que é que trouxe ele ali, o que é que incomoda ele, a gente já começa a perceber o que é que o paciente pensa para aquele momento ali de 1 hora praticamente contigo de conversa. E com o homem, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, digamos, Cuidado talvez não seja a palavra certa, mas um pouco mais de leveza nas explicações. Porque as mulheres, eu penso assim, que elas têm muito mais acesso ao tipo de informação de uma toxina botulínica, de um preenchimento de bioestimulador de colágeno. O homem talvez ele não fique no Instagram olhando esse tipo de procedimento, por exemplo. O homem talvez não fique nem no Instagram, como a maioria das mulheres ficam, né? Ou grande parte, ou em um paralelo, com certeza as mulheres ficam mais do que os homens. Então, o fato dele chegar ali, trazido ou não pela esposa, pelo amigo ou indicado, ele muitas vezes não vai saber da gama de procedimentos que você tem enquanto melhorias para o rosto dele, para o corpo dele. Ele muitas vezes ouviu falar que um procedimento estético tira gordura, porém ele não tem só gordura, ele tem flacidez também, em um processo de emagrecimento ali, né, de descuido durante a vida. Então, ter um pouco mais de leveza nos detalhes, passar um pouco mais de segurança. Existe um tabu também enquanto a dor, enquanto a agulha. Eu até brinco com eles e com elas também, que o homem sente muito mais dor que a mulher. Que o que tem de homem que esperneia na minha maca não está no gibi. Mas é um paralelo legal porque eles acabam falando assim, pô, não sou só eu que venho aqui e fico com dor, né? Existem mais homens que vêm aqui e isso é normal. Então, pode ir lá, meu velho, passa um anestésico aí, passa um gelinho e vamos nessa. E é assim que acontece. Então, ter um traquejo maior significa detalhar um pouco mais o procedimento, passar um pouco mais de segurança, passar um pouco mais da informação que porventura ele não tenha antes de chegar na sua mesa, né? E aí você passar a segurança para ele e tornar o paciente ali seu. Eu acho também que a gente acaba espelhando muito também. Também. Né? Enquanto profissional, enquanto gerador de conteúdo, eu canso de receber pacientes homens e alguns até colegas, amigos, que chegou até ali porque viu, olha, eu vi que você fez o procedimento, eu vi que não é um procedimento que vai me deixar muito diferente. Eu já atendi pacientes homens assim, poxa, bicho, eu não tinha vindo ainda realizar o procedimento, porque eu achei que eu ia ficar com o rosto mais afeminado, que eu achei que minha sobrancelha iria ficar mais arqueada, né? Falei, meu velho, mas a sobrancelha com arqueamento ou sem arqueamento, quem vai decidir é você. Se você quiser uma sobrancelha arqueada, a gente faz arqueada, não tem problema nenhum. Se você quiser uma sobrancelha reta, a gente faz a sobrancelha reta. Se você quiser mais natural, com maior movimento, a gente deixa com maior movimento. Se você quiser deixar um pouco mais relaxado, um pouco mais tesozinho ali, sem movimento, a gente deixa também. É você que vai escolher como a gente vai deixar. Então, assim, existe ainda, né, o tempo, a gente vem perdendo, mas a falta de informação, muito por conta disso que Afonso falou, dizer assim, poxa, a mulher, ela não é que a mulher passe mais tempo no Instagram, é porque acaba consumindo conteúdos diferentes. O homem está consumindo geralmente o conteúdo mais voltado futebol carro, enfim, né? Não, obviamente, que nenhum nem outro possa consumir, muito pelo contrário, a gente está aqui discutindo isso hoje, esse bate-papo, para quebrar esses paradigmas, mas a mulher acaba se atentando mais. Mas a gente vem mudando, a gente vem amadurecendo, e eu venho percebendo muito isso dentro da minha prática clínica, que os homens vêm se cuidando mais. O que Afonso falou é uma coisa muito importante dessa questão dos dois se cuidarem, né? E eu percebo muito isso. Às vezes, por exemplo, o que a gente percebe muito é que o homem se importa muito mais com a parte corporal do que com a facial. Né? Se você chega na academia agora às 19 horas, tem quantos homens e quantas mulheres fazendo academia? 90% é homem. Então você não pode dizer que porque assim, se você chegar eu vou fazer uma enquete aqui. Amanhã a gente vai lançar uma enquete aqui viu, diretor Gilmar? A gente vai lançar, e Caio, a gente vai lançar uma enquete no Instagram do Resenha, perguntando,
o homem que vai pra academia, ele tá ali pensando 100% em saúde ou ele quer ficar bonito pelado? Sem camisa, na praia, no Guaibim, no Morro de São Paulo. Ele quer ficar Estética. bonito sem camisa. É questão de estética. Então, assim, o homem ele já se cuida, ele já se cuidava muito. Vou dar um exemplo aqui agora, bastante emblemático, 007. Você quer um homem mais metrosexual, historicamente, depois de Caio, The Rock, do que 007, gente? Mas sabe por que a gente não linkava o 007 na estética? Porque a gente estava muito mais vidrado no revólver, nos carros Jaguars, né? O 007, o Jaguar lançava um carro, um protótipo apenas para o filme. Né? O carro, só depois de um tempo, o carro era lançado quando era lançado para 007. Mas 007 estava lá com o terno todo alinhado, o cabelo todo alinhado, não é? Todo muito bem alinhado, mas a gente não prestava atenção nisso. Gera algo meio que natural do personagem. 007 é um clássico quase que secular do cinema norte-americano, do cinema hollywoodiano. Então, assim, a estética ela já estava intrínseca, já é do ser humano, não só da mulher, ela é do homem. O que difere são qual tipo de estética cada segmento busca. Então, nós, homens, geralmente, buscamos mais a estética corporal, um braço mais torneado, um peito mais torneado, a barriga mais trincada. Né? Então, agora os homens estão começando a perceber que não devem apenas cuidar do corpo, mas também cuidar da face. Então, a academia, todo mundo, a academia, o suplemento, o whey, os hormônios, tudo era o efeito de investimento. Agora eles sabem que também precisa gastar com um botox, gastar com um preenchimento, gastar com um bioestimulador. Né? E é isso que é o papel que a gente tem, justamente, é colocar na cabeça deles que do mesmo jeito que se cuida do corpo, tem que se cuidar. Trazer essa informação no momento de uma consulta de avaliação. Até porque cuidar do corpo muitas vezes deságua em problemas na face. Né? Então, se você gera um treinamento ali contínuo de anos de exercício físico, você vai gerar flacidez de face, diminuição de coxinha de gordura, problemas estéticos ali na face. Então, uma coisa vai levar na outra mais cedo ou mais tarde. Né? E assim, a gente começou a falar agora mais tecnicamente, mas pessoas que praticam mais atividade física produzem mais radicais livres, né? Consequentemente, esses radicais livres vão afetar mais a nossa estrutura dérmica, não é? Então a gente precisa de ainda mais cuidados, principalmente com a nossa pele. Aproveitando a deixa de Afonso, que começou a falar sobre, né, o que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Estou na terça-feira completando 35 anos. Quais são os procedimentos que os homens mais buscam dentro dos atendimentos de vocês? Cara, comigo tem crescido bastante a parte de terapia capilar, para controlar um pouco dessa calvície. Cartãozinho aí? Cartãozinho. Conversa depois. Terapia capilar. E quando começou esse boom de harmonização, por incrível que pareça, vocês estão falando mais de homem buscar para o corpo, e historicamente realmente é isso. Mas de algum tempo para cá tem mudado um pouco. Sim, parte de harmonização, para deixar um pouco mais, marcar mais mandíbula, a própria toxina botulínica também. E terapia capilar tem tido uma busca considerável. Eu percebo mais no consultório justamente o bigode chinês, que às vezes ele fala, eu preciso um pouco de botox aqui. E aí já traz aquela questão da informação, né, ou da falta da informação. E aí você explica que de fato não é botox aqui, né? Isso é uma ruga que já existe, muitas vezes é preenchimento ali naquele local. Ainda que você tenha que tratar o que acontece no bigode chinês, você trata um pouco antes dele, sempre, quase sempre assim. Seja flacidez de pele, falta de estrutura, né, do seu rosto, estrutura óssea. Então, o bigode chinês de fato incomoda muito os homens. E toxina botulínica. A maioria dos homens que vêm com esposas ou não, é a quantidade de ruga na região da testa, na região dos pezinhos de galinha, ainda é o botox. Sabe uma coisa que eu percebi também muito? A pandemia acelerou diversos segmentos, diversos fatores,
E como boa parte das pessoas, principalmente profissionais liberais, empresários, comerciantes, passaram a, de certa forma, gerar algum tipo de conteúdo ou colocar o seu rosto à frente da sua marca, da sua empresa, Sim. as pessoas começaram a perceber mais no rosto. Ter essa preocupação e cuidar. Justamente. Perfeito. E aí houve esse crescimento, né? Não só das mulheres, como dos homens também. Que foi uma outra queixa de um amigo que eu escutei recente. Ele falou assim, bicho, desde quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, e aí você fica o tempo todo postando story, e aí quando eu não boto o filtro, eu tô cheio de ruga, não sei o que, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e aí eu percebi que realmente eu preciso me cuidar. Né? É um rapaz que cuida muito do corpo, sempre cuida muito do corpo, mas que negligenciava essa parte dos procedimentos faciais. Muito do que as pessoas, do que os rapazes vêm procurando, eu acho que boa parte busca naturalidade, sabe? Então, assim, não só... A gente vive agora esse momento, né? Foi até uma discussão que a gente teve aqui no podcast anterior com as meninas. A desconstrução, né? Justamente. Desconstrução de imagem. A gente tem alguns padrões, né, de beleza. Algumas pessoas buscam essa questão de uma mandíbula mais marcada, um rosto mais quadrado. Mas o que eu venho percebendo é que as pessoas buscam cada vez mais a naturalidade. E isso acontece muito com os homens também. Então, o que vem crescendo muito, e muito por conta do profissional orientar ao paciente, é o uso dos bioestimuladores de colágeno. Exatamente. Um Sculptra, um Eleva, um Radiese, que são procedimentos que vão devolver algo que o tempo tirou. Né? E eu sempre costumo dizer que, como o João Paulo falou aqui anteriormente, envelhecer é algo genuíno. Né? É gracioso envelhecer. Todos nós queremos envelhecer. Ninguém vai deixar de envelhecer fazendo procedimento estético. Justamente. Então, assim, os bioestimuladores vêm sendo bastante utilizados. A toxina botulínica, por ser realmente o procedimento mais utilizado. Né? Então, a toxina é disparado, é um procedimento praticamente indolor, é um procedimento que, em relação aos outros procedimentos faciais, é um procedimento mais em conta. É um procedimento que entrega um resultado muito rápido, né? O paciente faz a toxina hoje, com 2 a 3 dias, você já começa a entrar com um músculo relaxado. Com uma semana você tem um efeito entre 70% e 80%, 15 dias você tem ali já um efeito final. Então é um resultado muito rápido. Diferente de um bioestimulador, que você precisa de mais de 30 dias para começar a ver resultado. Até uma reestruturação, não é? Com uma aplicação de justa óssea em osso, por mais que você consiga ver uma melhora imediato, você precisa de algumas semanas também, de até meses, para poder ver um resultado, uma reestruturação muito mais bem feita. Então, eu acredito que os procedimentos mais que entregam uma maior naturalidade, que questões só de devolver realmente o que o tempo vem tirando, é o que eles buscam mais. Até porque eles chegam até o nosso consultório e falam bem assim, bicho, eu quero fazer alguma coisa, mas não quero que ninguém saiba que eu fiz nada, não, nem poste foto minha de antes e depois, nem nada do tipo, porque eu não quero que ninguém perceba que eu fiz nenhum tipo de procedimento. Então, realmente, eles buscam a naturalidade. Ainda ontem, João, eu fiz, algumas semanas atrás, eu fiz uma harmonização, um processo de preenchimento, né, de bigode chinês com ácido hialurônico de um paciente que veio através de uma colega de trabalho. Ele estava muito incomodado, ela já é uma paciente minha antiga, e aí ela comentou para mim, vai lá falar com o Afonso faz um trabalho muito legal, vai ficar natural, você vai gostar e tal. Ele tinha esse tabu com os procedimentos estéticos. Ele veio, a gente conversou, expliquei de uma forma muito tranquila para ele. Na semana seguinte nós fizemos o preenchimento. E aí ficou perfeito o bigode chinês dele, perfeito. Falei, cara, eu vou postar. E aí ele tinha colocado na assinatura que ele não queria que postasse. Antes e depois. Aí eu de fato não fiz. Só que aí eu falei, ele vai vir pra cá semana que vem. Quando ele estiver aqui, eu vou perguntar novamente. E aí, velho? Deixa eu postar isso depois. Vamos reformular esse formuláriozinho aqui pra você assinar novamente e tal. Me dar a legalidade de postar. Aí ele falou, tá certo. Vamos botar porque realmente eu gostei do procedimento. A galera tá me elogiando muito. Meus pais estão falando bem e tal. E aí fez o termo, autorizou. Eu postei. 3 dias depois ele me manda mensagem no WhatsApp. Doutor, eu sei que eu autorizei lá, mas a galera do grupo do Baba aqui pegou minha foto, lançou no grupo, e aí começou aquela resenha e tal. Eu não gosto de fulaninho de tal que puxou a resenha, então eu vou te pedir para excluir lá, tá? Eu fui excluir. Então você percebe um paralelo bem interessante de um paciente que gostou demais
De entrada, não queria que postasse, né? Por questões dele mesmo. Depois ele realmente gostou do procedimento, passou uma semana, me autorizou a postar, passou 3 dias, depois que começou ali aquela resenha, que muitas vezes é uma resenha até sem muita Sem ser saudável, agressividade, né? e aí acaba que afetou ele de alguma forma e ele me pediu para tirar. E aí nós tiramos. Então foi exatamente isso, só para te dar um exemplo prático de ontem. Tive um exemplo do que você falou, de que as mulheres levam os maridos para Sim. fazer. E tem uma paciente minha de Santo Antônio e que ela queria que o marido fizesse botox. E aí várias vezes falava, ele não ia, até que convenceu esse rapaz. E aí quando chegou lá ele fazendo, ele não tá querendo vir nisso porque eu vou ficar com o rosto de mulher, o pessoal vai ficar resenhando. Aí fez, viu que não tem nada a ver com isso, e no momento da avaliação a gente já dá essa conversa, mostra a técnica, como é que é feito, e o que eu tento fazer muito com os homens é essa parte visual, porque geralmente mulher quando chega para fazer alguma coisa, já chega, eu quero fazer isso, porque minha queixa é isso, eu vou fazer um botox, vai resolver, já vem mais ou menos sabendo, já vem profissional no assunto, né? Sabendo mais ou menos. E os homens vêm mais ou menos como eu entendo após, sem saber de quase nada. E hoje tem mudado muito, né? A Instagram tem popularizado muito esses procedimentos estéticos. Mas ainda tem um pouco disso, ainda tem muita gente que tem essa resistência. Eu costumo dizer sempre para os rapazes, não só para o paciente dentro do consultório, dentro da clínica, é um cisco aqui no olho tá agoniando, mas para os amigos, os que ainda não. Eu já consegui converter, usar esse termo, quase todos os amigos, né? Eu acho que os mais próximos, todos, estou entregando aqui, né? Mas todos os meus amigos próximos já fizeram algum procedimento, pelo menos a toxina botulínica já fizeram. E eu digo mais a vocês, homens, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta se cuidar. No dia que você sentar numa cadeira minha de João Paulo, de Afonso, ou de outro profissional bem qualificado, começar a se cuidar, ver a entrega dos resultados de uma toxina botulínica, de um preenchimento, de um bioestimulador, é um caminho sem volta, tá? Então grave isso na sua mente, que é um caminho sem volta se cuidar. Convoco os meus amigos, pelo amor de Deus. Todos os amigos de Renato já fizeram o procedimento estético. Galera, me ajudem. Se permitam. Se permitam. Sentem na minha cadeira. Não vou deixar por menos aqui pra Renato. Se permitam. Deixe de chibiatagem. Pelo amor de Deus. Agora, assim, diante desse crescimento, a gente sempre tem que ter bastante responsabilidade, né? Como profissional e como gerador de conteúdo, como professor, né? Como formadores de novos profissionais da área. O que é que o paciente ele tem que ponderar antes de realizar um procedimento estético? O que é que vocês acham que é algo chave, assim, olha, velho, mas assim, pondere isso, pondere aquilo. Falando para profissionais. Para o paciente. Para o senhor, você acabou de chamar seus amigos aí. Entendi. Pronto. Aí, digamos que assim, o que é que você acha que eles devem ponderar antes de realizar um procedimento estético, seja ele qual for? Bom, a expectativa ela é muito importante nesse processo, né? Entender qual que é a expectativa dele nesse processo, já que é um processo que vai iniciar ali comigo. Entender o que é que ele sabe do procedimento e entender ou fazer ele entender a funcionalidade do produto usado, da quantidade do produto usado, do local do produto usado. Então, controlar a expectativa e fazer ele entender todo o processo do procedimento, acho que é imprescindível ali no procedimento que a gente vai fazer com ele. Principalmente por ser pessoas que existe ainda um tabu muito grande, pessoas que podem vir a perder funcionalidades masculinas nesse processo, né? Pessoas que, óbvio, que a gente vai ter todo o cuidado de fazer um procedimento de harmonização facial em pacientes em sexos diferentes, né? A gente sabe que existem padrões diferentes de harmonização facial, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, ter esse cuidado com eles também vai ser imprescindível. Mas eu acho que a expectativa e aí passar a segurança, passar a técnica do local, a quantidade do produto e o que o produto vai fazer nesse processo vai ser uma forma muito assertiva de iniciar esse trabalho. Eu acho que, primeiramente, você confiar no profissional que você vai fazer. Procurar um profissional que realmente transmita confiança, que tenha credibilidade no que faz. E, encontrando esse profissional, confia nele. Porque
muitos pacientes chegam para a gente com expectativa totalmente incoerente com o que pode ser feito e o que vai encaixar no rosto dela, no corpo dela. Então você tem que sentar com o seu profissional, o profissional que você escolheu, tem que confiar nele e realmente acreditar no que ele está fazendo e tentar pelo menos encontrar o meio termo no que você deseja e no que o profissional está falando que é possível ser feito, que se encaixa na sua realidade. Eu vejo muito isso com preenchimento labial. Tem mulheres que chegam querendo boca de Angelina Jolie, com aquele rostinho pequeno, rostinho magro, aquela boca pequenininha, que a gente vê que não encaixa. Só que aquela paciente, ela chega com aquela expectativa e ela se enxerga com a boca grande e bonita. Aí, se você profissional vai fazer aquilo ali só meramente porque o paciente está querendo, o resultado final não vai, o resultado final não fica bom. E aí vai ser ruim para o teu paciente, que vai estar com algo inestético. É ruim para você, que é o teu nome que fez aquilo ali. Então, acho que a gente tem que ponderar muito isso. E isso parte muito também do profissional e essa consciência do paciente em tentar, em confiar e tentar encontrar esse meio termo. Justamente, eu acho que a primeira coisa que você tem que estar, eu acho que nem 100%, não é, mas é saber o que é que está te levando até o profissional, né? Eu estou indo para o profissional, por quê? Porque eu tenho alguma queixa, porque algo está me incomodando. É o bigode chinês, é a ruga na testa, é o derretimento facial, bochecha caída, como eles chamam, não é? Eu estou com a flacidez na região abdominal, é saber o porquê que você está indo. A partir do momento que você tem aquela queixa, a gente precisa alinhar, aí o que vocês disseram muito bem, a expectativa que o paciente tem, porque a gente pode entregar. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é alinhar a expectativa com a realidade. Sim. Boa parte dos procedimentos faciais, quase que 90% depende do procedimento, depende da nossa técnica, depende do produto. Quase que 90%. Uma toxina botulínica, um preenchimento labial. É técnico dependente. Justamente. Já os procedimentos corporais, por exemplo, é 50 ou até mais, não é? Então, eu sempre costumo dizer, o paciente chega lá para fazer gerenciamento de peso, tratar com lipoenzimática, eu falei, olha, o que eu proponho para você está aqui. Mas eu só vou realizar esse procedimento, a gente só vai iniciar esse protocolo, porque eu não faço um procedimento para gerenciamento de peso, eu tenho um protocolo específico para cada pessoa, porque cada pessoa é individual, cada pessoa tem suas próprias características, por isso que eu sempre falo, poxa, me dá um valor base, eu não consigo ter um valor base, porque eu preciso caracterizar o seu protocolo do que você precisa, e você é individual, você é diferente de Afonso, que é diferente de João, que é diferente de Renato, então assim... Mas para você iniciar esse protocolo, eu preciso que você tenha um compromisso comigo. Compromisso de você fazer a sua dieta, de você realizar atividade física, porque esse protocolo só vai surtir, na realidade não é o protocolo que vai surtir resultado, não é o protocolo que vai lhe tratar, não é o protocolo que vai eliminar o seu peso. O protocolo vai auxiliar o que você já vem realizando ali, né? Então, João Paulo falou uma coisa muito confie no profissional, né? Obviamente, e os profissionais estão cada vez mais se qualificando. Afonso falou aqui no início que essa área da gente, assim como qualquer sub-área da saúde, ela vai mudando o tempo todo. Muito. Eu fiz o primeiro curso lá em 2015, técnicas que eu aprendi de preenchimento em 2015 eu não utilizo mais hoje em 2023. Eu vou antes, eu fiz cursos aí em 2018, 2019, que hoje já não se usa mais, né? Apareceram informações novas, técnicas novas. Que eram técnicas excelentes e hoje estão completamente defasadas. Eu já fiz cerca de quatro cursos de toxina botulínica, por exemplo. Não para aprender a aplicar botox, né? Para você agregar uma técnica nova, um resultado mais eficaz, um produto diferente que você não usa, de uma diluição diferente, de uma técnica diferente daquele professor, que hoje em dia a gente tem muito disso, né? Professores diferentes com técnicas diferentes, sobretudo ali preenchimentos. Um professor diferente faz o mesmo preenchimento com técnicas diferentes, né? Então, a quantidade de cursos repetidos de uma mesma técnica, ela é uma rotina muito comum em nossa área. Que ajuda você a criar a sua técnica. Exato. Ou a sua forma de trabalho, né? Ainda que não seja uma técnica ali que você
divulguem de uma forma mais comercial, mas a sua forma de trabalho, uma forma mais segura, uma forma que você consiga chegar ao resultado com o paciente, né? Então, não existe verdades absolutas na nossa área, não existe. Isso é uma construção que cada um vai ter sua verdade, não tem jeito. Vamos falar agora da durabilidade dos procedimentos, né? Que eu acho que vocês falaram, as mulheres sabem de qual é salteado quase tudo de procedimento estético, né? Botox dura 1 ano. Quem nunca ouviu isso aqui? Não, meu Botox dura mais do que 6 meses. Não preciso fazer. Eu faço de 8 a 8 meses. Falei, tá certo. Mas assim, os homens geralmente não sabem, né? Como o Afonso falou assim, eu quero que coloque um Botox aqui no meu bigode chinês. Vamos falar um pouquinho da durabilidade dos procedimentos? Chega muito com esse detalhe, né, de toxina botulínica em todo indicativo do rosto. E alguns pacientes chegam, tanto homem quanto mulheres, aí é uma questão de má informação mesmo, talvez vinculada pela mídia, enfim, ou de um detalhezinho na informação de uma forma mais clara para eles, mas geralmente eles falam que o botox no lábio, o botox no bigode chinês, mas de uma forma mais clara. Aquela ruga que já existe sempre vai ser preenchimento, né, no caso do botox do bigode chinês, ou então algo que você consiga mudar o formato, aumentar o formato. Aí vai ser preenchimento. Aquela ruga que é dinâmica ao movimento vai ser Botox, só para a gente sintetizar. O Botox ele vai ter uma durabilidade ali básica enquanto a literatura de 3 a 8 meses, né? Algumas marcas de toxina botulínica já vem na sua bula estipulando a quantidade que a gente precisa passar para o paciente. É o caso de algumas que nós usamos, né? Que limitam o uso ali em geralmente 5 meses, né? Da durabilidade. O preenchimento, a gente tem aí de uma durabilidade até 12 meses, apesar de ter um caso bem interessante aí, recente, né, de um exame de imagem de uma paciente, de uma mulher, que ela tinha ácido hialurônico na região dos olhos e do bigode chinês, de 5 anos? 3 ou 5? 3 anos, foi? Acho que foi, 3 anos. Bastante tempo aí. Então, ainda assim, não é uma verdade absoluta, pelo menos ela provou isso, né? A gente não sabe, não, com certeza não era PMMA, né, que é o material mais fixo, foi ácido hialurônico. Mas de uma forma geral, os ácidos hialurônicos que são feitos no preenchimento vai durar cerca de 12 meses ali, até 12 meses. Isso depende muito do nível de hidratação do paciente. E aí é importante deixar o paciente entender a importância de beber água, a importância de uma hidratação ali a nível cutâneo mesmo, a nível de skincare, né? Que aí é um outro tabu para a gente quebrar com o público masculino. Eu não consigo enxergar alguns dos meus pacientes fazendo skincare em casa com a esposa, né? Então é algo bem importante, até para a durabilidade do próprio procedimento que a gente faça com ele, que é um procedimento talvez com valor agregado alto para ele. Então ele entender esse processo de hidratação no rosto ali toda noite vai ser algo bem, bem legal para ele, porque vai fazer o dinheiro dele render e o procedimento vai ficar legal ali durante mais tempo. Você quer continuar falando? Vou falar todos aqui. Tem essa questão da durabilidade dos preenchimentos, vai depender também do o local onde você vai preencher, né? Qual a região, região que você vai fazer, porque aí depende do produto. Tem produtos que têm uma durabilidade um pouco maior, tem alguns no mercado que prometem até 18 meses, mas aí, como o Afonso falou, isso é muito particular de cada um. Essa questão, gente, só aqui para pegar deixa do que Afonso falou e não ficar uma dúvida, né? O que a bula fala, e aí a gente tem que entender que é nível molecular de ação da toxina botulínica, tá? Então a toxina botulínica ele é um neuromodulador. Ele vai competir com um neurotransmissor, tá? Se você for em estrutura intracelular, ela pode agir até 8 meses. Isso a gente não vê visualmente. Isso. Então não acho que você vai realizar uma toxina botulínica e sua ruga vai ficar até 8 meses. Isso não... É a questão da expectativa, né? Sem contar aterrissar o paciente. Sem contar que o efeito, você não vai dormir com o efeito ali e acorda sem. Ele vai saindo. Justamente. É porque o músculo, ele vai criando novos brotamentos. Isso. Vai criando novos receptores para que a acetilcolina vá se ligando ali novamente e o músculo volte a se contrair. Justamente. Então, as questões dos preenchimentos pode levar até 18 meses, mas vai depender muito da hidratação do paciente. Isso é fundamental. Então, tenho pacientes que já relatam que bebem pouquíssima água, então já é esperado que a gente vai ter uma durabilidade menor desse preenchimento. Proteção solar, uso de filtro solar também vai interferir. Perfeito. Já pegando essa deixa então de João aí, quais são o pós-procedimento, né? Quais são os procedimentos, o que a gente deve fazer para no pós-procedimento?
No caso de bioestimuladores, de preenchimentos, não ingerir bebida alcoólica no dia que fizer o procedimento. Em caso de ficar algum roxinho, evitar expor o sol, que isso aí já vale para qualquer tipo de roxo. Você levou uma pancadinha, ficou um roxo, evitar ter aquela exposição solar direto para não manchar a pele. Ter esses cuidados de algo que eu peço a todos os meus pacientes, com preenchimento de labial, alguns preenchimentos mais delicados. 1 hora após o procedimento, me enviar uma foto, 2 horas após me enviar uma foto, porque preenchimento é um procedimento que, se comparado à toxina botulínica, ele tem alguns riscos mais agregados, mas pode ser contornado. Mesmo se houver alguma intercorrência, tem como ser revertida ela sem causar problemas maiores. Qualquer procedimento tem os seus riscos, né? Qualquer procedimento tem os seus riscos. Até coletar um sangue tem os seus riscos. Uns menos, outros mais, todos têm. Exatamente. E aí, no caso do preenchimento, eu faço esse acompanhamento, porque se houver alguma intercorrência, tem como a gente estar intervindo a tempo e não gerar danos maiores. Então, manda essa foto com 1 hora, 2 horas, a gente vê como é que está o aspecto, se estiver tendo alguma dor maior, está relatando, coloração da pele também está sempre relatando isso aí. Mas não são procedimentos que exijam muito pós-procedimento, não. Geralmente, procedimentos estéticos que a gente faz, o paciente pode estar fazendo e voltar para o seu trabalho, uma vida normal, sem muitas restrições. Eu acho que uma das principais características dos procedimentos minimamente invasivos é justamente você não ter que se ausentar das suas atividades, né, normais. Você trabalhar, você faz um preenchimento, você pode voltar a trabalhar, você não vai praticar uma atividade física, fazer um esforço muito além do que você normalmente faz, mas você pode voltar a trabalhar, você pode continuar a sua vida praticamente normal, diferente de um procedimento cirúrgico. E eu vou finalizar a parte temática aqui, e já deixando desculpa a redundância, já deixando essa deixa, né, de perguntar o que vocês acham que tem de perspectivas para os procedimentos estéticos, e aí não só voltado para os homens como de forma geral, e eu creio que boa parte vai se dar principalmente na melhora dos bioestimuladores de colágeno, por conta dessa naturalidade que as pessoas estão buscando cada vez mais, e por ser um protocolo de rejuvenescimento facial, que é o que as pessoas mais buscam, porque a harmonização não é transformação, a harmonização é você potencializar algo em você, é você melhorar algo em você, é você melhorar aquela queixa, algo que lhe incomoda, é você devolver o que o tempo tirou de você, né? Tudo com muita naturalidade. Então, eu acredito que os bioestimuladores eles vão ser melhorados, como já vêm sendo melhorados, algumas marcas vêm melhorando cada vez mais, e uma entrega de resultado que vão visar uma maior durabilidade do produto, né? As pessoas perguntam muito, poxa, eu faço o Botox dura 4 meses, né? E aí é muito rápido, acaba sendo um custo muito alto, R$1.200, R$1.100, e você realizar um Botox de 4 em 4 meses. Então, eu acho que existem já alguns pesquisadores, para quem não sabe, a toxina botulínica é extraída do Clostridium botulinum, que é uma bactéria prima do Clostridium tetani. E existem alguns pesquisadores, eu lembro que eu fui num congresso certa feita, o Prachel estava falando sobre isso até, não é? Que lá no Instituto, não vou lembrar agora, enfim, estão estudando já algumas toxinas de outros animais de maior porte, como insetos, por exemplo, a aranha, não é? Então, de repente, você tem uma escala muito maior de produção e, quem sabe, uma durabilidade no efeito dessa toxina. Tá? Então, o que vocês têm de perspectiva em relação aos procedimentos estéticos? O que você acha que vão evoluir ainda? O que tem para melhorar? Na verdade, a gente tem esse tabu, ele na verdade não é um tabu, a palavra certa, mas a gente tem essa dificuldade mesmo de converter esses procedimentos, de passar a importância desses procedimentos, sendo que eles não duram realmente uma quantidade de tempo legal para os pacientes, e é ruim mesmo isso, né? Até porque a gente consome mesmo, nós aplicamos toxina botulínica, a minha mesmo dura 4 meses, né? E eu nem malho como deveria, mas a minha dura 4 meses ali e sai, e é a mesma marca que eu uso nos pacientes, alguns pacientes duram até um pouco mais, mas eu acho que a perspectiva ela passa a nível de informação, né? Ela passa de uma forma positiva a nível de informação para os pacientes. A partir do momento que a gente consegue transmitir a segurança que um bioestimulador de colágeno vai levar
um rejuvenescimento facial ali, às vezes até de uma forma física aparente, 5 anos a menos, 10 anos a menos em alguns pacientes, né, reestruturando aquela face, voltando aquele volume que ele tinha, limpando com aquelas rugas finas ali, e é um procedimento que dura ali 2 anos, né, até bioestimulando mês após mês, melhorando aquela pele, é uma perspectiva positiva, futura, e eu acho que, com certeza, o bioestimulador, hoje, com certeza, é muito mais usado do que há 2, 3 anos atrás, né? Então, você usando muito a bioestimulação de colágeno nos pacientes, vem trazendo um resultado positivo para eles vão repassando isso, vão trazendo os seus esposos, então, os seus amigos, e aí acaba que vira uma teia, e isso vai difundindo de uma forma positiva à medida de que vem aparecendo toxina botulínica, que talvez na harmonização facial seja um procedimento que dure menos nos pacientes, e aí existem ativos, ali existem comportamentos do próprio paciente que dura ainda menos, né? Como a academia, como o uso de antibiótico, enfim, e aí aquilo que deveria durar 5 meses, dura 2, 3 meses, a depender do que o paciente fez. Então, a partir do momento que existe essa perspectiva de lançamento de uma toxina, talvez que dure 1 ano, como já é ventilado aí uma toxina norte-americana, eu fico muito mais ansioso, muito mais feliz, né, com esse resultado e muito mais esperançoso, né, na nossa área. Em relação a isso da toxina, é Daxxify, né? Já foi liberado lá pelo FDA. E espero que quando chegue aqui, eles realmente se comprove essa durabilidade que eles prometem a mais. Porque esses artigos, quando são liberados também de empresas, são bem tendenciosos, né? Então a gente tem que ver a prática clínica mesmo, como é que vai se comportar. Justamente. No baiano, cheio de azeite de dendê, será que vai durar esse tempo? Tem uns estudos técnicos laboratoriais, a gente precisa ver como é que vai ser esse estudo de campo. Exatamente. Que é o último, né? Que é a aceitação. Uma coisa é in vitro, outra a gente vê na. Eles fazem, né, em populações lá, mas assim, restritas, a gente quer ver na larga última. escala. Justamente. Eu acredito que a durabilidade, né, é uma questão que ainda vai melhorar muito. Sim. E junto com a durabilidade, a entrega de resultados, obviamente. E eu acho, e venho sempre falando isso aqui, é que os procedimentos minimamente invasivos vão retardar cada vez mais os procedimentos cirúrgicos estéticos. Já estão. Cada vez mais. Eu consigo te garantir isso. Eu não lembro em números agora, mas antes de vir para cá, é óbvio que as cirurgias aumentaram muito no público masculino, né? Eu acho que cerca de 32% mundial, e o homem do Brasil, ele é cerca de 13% mundial. Então é uma porcentagem bem grande, se tratando de planeta, né? Em cirurgias plásticas, né? Essas cirurgias são a blefaroplastia, teve umas duas que eu não me recordo agora. Ainda, e aí eu faço um paralelo, em homens que fazem procedimentos estéticos cirúrgicos, que tem aumentado, e aí cai no nosso tema legal aqui, que não são só procedimentos menos invasivos, mas cirúrgicos têm aumentado também. E os procedimentos menos invasivos, que são os procedimentos estéticos, eles burlam o processo do cirúrgico. Então, ainda que tenha aumentado a cirurgia, não aumentou tanto, talvez aumentaria muito mais se eles não fizessem os procedimentos estéticos. Mas essa eu acho que vai retardar ainda mais. Né? Então, assim, o que a gente via de pessoas, e aí do público geral, não só no público masculino, pessoas antes com 40, né, 50, fazendo cirurgias. Hoje em dia você não vê mais assim. As pessoas estão fazendo cirurgia cada vez mais tarde. Né? Tudo bem que teve aquele público, a gente está passando por essa transição ainda, teve aquele público que fez lá com 40. Eu conheço várias pessoas que fizeram cirurgia com pouco. Eu falto 5 para completar 40 anos, não me vejo fazendo nenhum, a não ser capilar, né? Mas na parte de facial não me vejo fazendo nenhuma cirurgia por conta dos procedimentos minimamente invasivos. E eu acho que a tendência é que a gente retarde cada vez mais. Então, o que era feito com 40, com 50, vai passar a ser feito com 70 e 80 anos. Fazendo um paralelo legal com esses dados que eu trouxe, a cirurgia que vem sendo feita bastante é a blefaroplastia, que é a retirada, né, do excesso de pele ali da região dos olhos. Pálpebra superior. Nós conseguimos fazer de uma forma efetiva esse tratamento na estética? Não. Tem o jato de plasma, existe ali o eletrocautério, alguns procedimentos que vai dar uma abordagem, mas de uma forma efetiva para tirar aquela flacidez, que ali tem um tecido muito flácido,
menos encorpado, não vai conseguir. Então, talvez por isso ainda tenha um índice muito grande dessa cirurgia. Se nós conseguirmos intervir de uma forma bem efetiva com o procedimento aí daqui a 2, 3 anos, Mas aí essa eu cirurgia acho, vai São diminuir. casos específicos. mas né? aí eu acho também que com essa popularidade que está tendo com procedimentos estéticos, com técnicas mais avançadas, as pessoas vão começar a fazer procedimento estético cada vez mais jovem. E aí vai evitar de chegar num Justamente, ponto que perfeito. precise ser feito intervenção E a cirúrgica. ideia justamente é essa. Não é, gente, dizer assim, olha, não é a gente também dizer assim, não, você tem 20 anos, sem passar por uma avaliação de um profissional, de qualquer jeito, e colocar na cabeça que todo mundo tem indicação do procedimento, que tem que realizar o procedimento cada vez mais cedo, não. Faça uma avaliação com o profissional, alinhe com o profissional a entrega do resultado do procedimento. E sim, se você tiver indicação, quanto mais jovem você realizar o procedimento, melhor. Se é uma toxina botulínica, porque a principal prevenção da toxina botulínica, a principal função da toxina botulínica é a prevenção. Se você vai fazer um bioestimulador de colágeno, é muito melhor você fazer uma pessoa adulta ou jovem, porque o bioestimulador, ele vai bioestimular colágeno. Ele não está colocando, não é um procedimento passivo. Você não está colocando um colágeno ali. É um procedimento ativo. Você vai ativar, você vai bioestimular o seu organismo a produzir o colágeno. Você utiliza uma substância para induzir o organismo a produzir a proteína. Então, assim, quanto mais jovem, adulto jovem, melhor vai ser a resposta. Chegamos já... É melhor você cuidar daquilo ali do que você corrigir uma falha. Com certeza, justamente. Mas eu acho que os procedimentos estéticos ainda vão... ainda não chegou no seu platô, não. Eu acho que está em crescente para... Ainda tem muito... Mais alguma coisa, meninos, que vocês queiram falar em relação aos procedimentos, às quebras de paradigmas, algum mais recado para algum amigo? Vocês estão vendo, né? Na verdade, assim, para sintetizar, é notório, né, o crescimento do público masculino, né, em consultórios estéticos, não só dos nossos 3 consultórios, mas eu vejo muitos stories, muita vivência ali de profissionais, amigos nossos, postando de homens também. Inclusive, talvez é até uma surpresa para muitos colegas, e eles acabam postando sempre a mesma legenda: homens também se cuidam. Eu vejo muito isso nos stories da galera. E alguns até fazem o relato ali de caso do paciente, e o paciente dá o testemunho dele, enfim, dá o relato ali do procedimento. Então, é notório o crescimento do público masculino nos procedimentos estéticos. É importante esse crescimento, e é importante analisar como esse crescimento está atingindo, né, a estética. Não só ao paciente, mas ao profissional. Como que o profissional está lidando com esse crescimento, né? Se a gente está percebendo esse crescimento, de que forma a gente está percebendo esse crescimento, o que é que a gente está fazendo para isso possa crescer de uma forma bem saudável, né? Como que eu falo saudável? Existem a mídia aí, eu costumo dizer que só sai na mídia o que dá errado ou o que vende, né? Que é algo muito errado. Então, o que sai de procedimento estético na mídia aí, de homens e mulheres que fizeram procedimento estético, principalmente ex-BBBs, que mudaram o nariz, a mandíbula, e aí vem de uma forma muito negativa, e o que a gente como profissional pega aquela matéria e joga nos stories, joga no feed, e aí fala do colega, sei lá, odontólogo, médico, que fez o procedimento. Será que de fato a gente está aumentando esse crescimento? A gente está ajudando no aumento desse crescimento? A gente está diminuindo isso, acabando, arrasando, né, a terra ali, que era uma terra muito fértil, né? Então, se acontecer algo negativo, a mídia, à medida que seja proporcional ali ao país, a gente tem que saber lidar também com esse crescimento. Tudo vai ser muito bom quando vai ser muito bom para a gente, mas quando for muito ruim para o colega, também vai ser muito ruim para mim, que faço o mesmo procedimento dele. Para a classe como um todo. Então, observar esse crescimento de uma forma bem profissional é de fundamental importância para que o crescimento masculino seja algo bem saudável, né, na nossa área. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu, né, diretores, né, bater um papo bem legal aqui. Eu acho que tenho quase certeza que todo mundo, principalmente o público masculino, né, e as mulheres que assistiram, os homens que estão assistindo algum jogo de futebol, Bahia, né, depois o programa vai ficar gravado, você pega esse link e caminha assim, ó, joga para ele assim, ô amor, os meninos lá, né, os biomédicos lá, manda para ele assim, porque talvez
vai ser importante para que ele, né, para ele se cuidar, né, não só você se cuidar e ele também se cuidar. Eu vou passar, né, a palavra para vocês, né? Primeiro eu queria agradecer aos dois ter aceitado o convite, bate-papo muito legal, fez muito sentido, né? Tenho certeza que não só o público em geral gostou muito, foram muitas dúvidas que foram sanadas, mas também a galera que está começando agora na estética, está começando agora na harmonização facial. Então agora é o momento do jabá, tá? Se vocês quiserem, vocês vão divulgar a rede social, algum projeto que vocês tenham, curso, atendimento, onde está atendendo, telefone da clínica, rede social, enfim. E se quiser deixar uma mensagem, eu sempre peço para os convidados deixarem uma mensagem, né? Para todos os nossos telespectadores, não, para todos os nossos... Quase isso. Para nossa audiência, Menos nas velhas. Eu quero agradecer também pelo convite. Gostei bastante. A gente, a gente já se conhece já há um tempinho aqui, já trocamos muitas experiências. Estou lá no Instituto também, dando aula na pós. E que venham muitos outros profissionais para aqui, que eu acho que isso vai ser muito enriquecedor, tanto, como eu falei no início, tanto para paciente quanto para os alunos da gente, para a galera que está iniciando agora na estética. Meu Instagram é @drjoaopaulo.oliveira. Lá eu posto um pouco da rotina do dia a dia, né? As Da viagens. manhã, as viagens. Pega o Guanabara e vem. Procedimentos que eu faço, eu atendo em Santo Antônio, aqui em Valença, Mutuípe, Uberá e Camamu. O laboratório tem unidades O aí? laboratório, a matriz é aqui em Valença, o laboratório Mais Vida. A gente tem postos de coleta, tem 4 postos de coleta aqui na cidade. Tem Tancredo Neves, Taperoá, Ituberá, Cairu e no Bonfim, aqui, distrito de Valença. Tá seguindo o mesmo caminho que eu, onde eu tô. Onde eu tô, o laboratório tá junto. Então é isso aí. Qualquer dúvida que tiver, fiquem ligados aí no Instagram, que vai estar vindo. A gente já está produzindo alguns conteúdos legais. O curso está vindo aí. Porque eu acho que a gente, quando está na docência, a gente tem que não só se capacitar para o paciente, mas também ajudar a capacitar essa galera. E como o Afonso falou, de vários cursos que a gente faz de Botox, né, para aprender Botox, para ver métodos novos, trocar criar uma experiência. técnica e até para trazer conteúdo para essa galera. Ver de fora, montar nossa aula para poder estar difundindo conteúdo. Renato, queria agradecer pelo convite, né? Mais uma vez, me sinto muito feliz de estar aqui. Foi uma noite muito legal, onde a gente trouxe um tema bem interessante para a galera. Com certeza todo mundo gostou desse tema. E agradecer também pelo projeto que você está trazendo para a cidade de Valença. A gente tem uma função muito importante aqui para essa cidade, para a nossa área, sobretudo. Vem chegando novos alunos, vem chegando novos profissionais que ainda não atuam, profissionais que veem esse projeto aqui como referência, profissionais que com certeza estão assistindo agora de casa, que estão tirando lições daqui, então isso aqui é muito importante. Aqui eu já te deixo a dica para me chamar mais vezes, para me convidar mais vezes. Fico aqui pertinho do A gente estúdio. vai estabelecer aqui, Caio, que a cada 3 vezes que o convidado compareça, vai pagar alguma coisa do... Apoio no chão? Não, para pagar um jantar, entendeu? Alguma coisa assim. Beleza. Mas é tranquilo, aí vai ser uma honra pagar o jantar. Então já pode ser hoje? Tô com a fome da peste. Me digi que é 5 horas da manhã, comi uma quentinha. Só uma dica aqui, um coolerzinho aqui embaixo com uma cerveja gelada. A gente fica um pouco mais à vontade, apesar que a galera não sabe o que tem aqui na xícara. Nada. Chá de bolo. Mas fico muito feliz de estar aqui, né? Me sinto bem à vontade aqui no estúdio. Meu @ profissional, Dr. Afonso Nascimento, Dr. Afonso Nascimento. Me sigam lá, existem projetos sendo lançados lá. Existe o meu dia a dia, que é um dia a dia de muito conteúdo, de muita teoria também para você que é aluno.
para você que precisa aprender, e você aprende nos stories também, não pense que não aprende. Você tira dúvida, eu sou sempre muito acessível ali aos directs. Sigam @shopclean, que é a minha clínica. Eu sempre lanço os projetos por lá. A clínica tem um calendário anual ali, e esse calendário já está sendo finalizado para que seja lançado o calendário de 2023. Sigam @shopclean e Dr. Afonso Nascimento, para continuar me acompanhando. E para vocês agora, né, profissionais de saúde, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, médico, que quer ter uma aula com essa galera aqui, com essas feras, com João, com Afonso, com Emily, com Giovana, com Damiles, com Kerley, com Ricardo, quem mais? Com o Renato. Comigo, né? Então, você pode se inscrever na nossa pós-graduação em Saúde Estética Avançada. Posso dizer de boca cheia, a melhor pós-graduação de Saúde Estética do estado da Bahia. Primeiramente, por conta desse corpo docente. Segundo, por conta da estrutura, né? Sempre alinhando muita teoria e muita prática. A gente não tem mais vaga para essa turma, mas a gente está com lista de espera em aberto. Qualquer lugar aqui do vídeo vai aparecer um QR Code, aponta o seu celular, que você vai ter mais informações e sempre vai ter nossa equipe de prontidão para poder tirar todas as suas dúvidas. Eu, como sempre, há quase 35 anos, completarei na próxima terça-feira, estou aqui, Dr. Renato Lima, no Instagram. Tem também o Instagram do Instituto Renato Lima, no qual faz parceria com a Faculdade Barão de Jequiriçá. Inclusive, mandar um abraço para Neto, para Marcos, toda a equipe da faculdade, Emily, Rosa, toda a equipe da Faculdade Barão de Jequiriçá, uma galera muito boa que acreditou no nosso projeto. E sigo atendendo aqui em Valença, na Clínica Lotus, terças e quintas, Jequié, sextas-feiras, de 15 em 15, Amargosa, todas as quartas-feiras, e Laje, quarta-feira, de 15 em 15. Se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que deve ter gostado. Eu costumo dizer, é o nosso terceiro episódio. É minha terceira aula, não é? Eu ainda não sei se é melhor dar aula ou se é melhor aprender como aluno. Como eu ainda não sei se é melhor dar aula ou se é melhor aprender, eu sigo dando aula e sigo aprendendo aqui com os melhores. E hoje foi mais um dia de aluno aprendendo um pouco mais com os meninos aqui. Se fez sentido para você esse episódio, você que é profissional de saúde, você que é homem e quer realizar algum procedimento, ou você, mulher, público geral, manda para alguém, manda para o seu tio, né? O tio do Zap. Ele não gosta de mandar um monte de coisa, manda para ele esse link, grupo da família. Né? Manda para todo mundo aí, tá? Que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Segue aqui o canal do Estúdio Rocon e lá também segue o Instagram do Resenha de Saúde. Se você quer ver algum profissional de saúde aqui da nossa região sentado aqui comigo batendo um papo, é só deixar aqui nos comentários ou deixa lá no direct do Instagram. Valeu, turma! Fui!